Bem, vamos iniciar então os exemplos da série de Fourier na forma complexa. O primeiro exemplo, 2.1, é o pulso periódico, que é o exemplo 3 do livro na página 125. Bem, o pulso periódico, na verdade, é uma repetição, é um pulso que se repete, né? Então, o que vem a ser um pulso? O pulso é essa forma aqui. Como ele se repete, né, ele sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E o que nós vemos aqui é que da metade desse pulso até a metade desse pulso, se nós aqui temos 2, né, de menos 1 a 1, nós temos uma distância de 2, aqui nós vamos ter a metade dessa distância, que é 1, certo? Então, esse pulso tem período 1, né? Nossa variável aqui é x, podia ser tempo, mas enfim, o período é a distância da repetição, é o intervalo da repetição, que pode ser em tempo ou em outra grandeza qualquer. Aqui no caso a grandeza genérica x, certo? Então, qual é a definição dessa função, né? A declaração dessa função. Essa função, ela é zero de menos meio a menos um quarto, né? De menos meio a menos um quarto. Então, assim, olhando esse pulso aqui do centro, né? Então, se eu tenho 1 aqui, né? Vamos ampliar aqui. Se eu tenho né? Se eu tenho menos 1 aqui, então, o que eu posso dizer? Que isso aqui é menos 1, aqui seria menos meio, né? Então, de menos meio a menos um quarto, ela é zero, né? Vamos considerar essa forma aqui, ó, né? Essa forma aqui que se repete. Poderia ser outra forma qualquer. Mas de menos meio até menos um quarto, menos, né? Nós temos zero, certo? Nós temos zero. Depois, ela vai subir de menos um quarto a um quarto, ela vai ser 1. E depois de um quarto a meio, de novo, ela vai ser zero. Então, a declaração da função está aqui, né? Ela é zero de menos meio a menos um quarto, ela é 1 de menos um quarto a um quarto, e ela é zero de novo de um quarto a um meio, né? A variável é x, o período então é 1, né? Então 2p igual a 1, né? Nesse caso, e p igual a 1 meio, tá? Bom, na forma complexa, né, o que nós temos? Nós temos que a função, a série de Fourier da função é escrita dessa maneira, né? E onde c de k, que é a constante, é escrita dessa maneira aqui. Então a gente sabe que isso aqui, de menos infinito a mais infinito, né? De menos infinito a mais infinitos, é porque a gente está com a forma complexa. E a forma complexa ela tem que varrer todo o domínio, né? De menos infinito a mais infinito da função E, né? E o c de k, que é a constante, ele vai ser integrada, é o produto, né? O produto interno da função pela componente, né? Pela késima componente, que é o e elevado a menos i kpi sobre p, x, de menos p a p, ou seja, no período da função, né? Então, o que nós temos aqui, né? Nós repetimos isso aqui, né? Repetimos isso aqui, e nós temos que trabalhar nos 6. Então, os 6, né, é o produto da função pelas exponenciais. Então, qual é a declaração da função? Ela é zero, depois ela é 1, depois ela é zero, nesses intervalos aqui. Então, eu tenho que fazer uma primeira integração da primeira parte zero, somar com a segunda parte 1, somar com a terceira parte zero. Então, a gente vai ter aqui 0, 1 e 0. Então, obviamente que essas duas partes aqui, elas não entram no cálculo de C de K, só entra a parte do meio,
aqui eu tenho 1 aqui. Então eu tenho que integrar essa expressão aqui, né? Então essa aqui é uma integral tranquila, porque né, c de k igual a integral de menos 1/4 a 1/4, que é o intervalo em que a função é igual a 1, né, de e elevado, 1 vezes e elevado a menos i, 2k π x dx, certo? Então a integral de exponencial, né, vai ser 1 sobre, vai descer o expoente, né, menos 1 sobre i 2k π x, kπ, que multiplica a exponencial, menos i 2k π x de menos 1/4 a 1/4, tá? Então, resolvendo essa integral aí, aplicando os limites de integração, o que nós temos? Nós temos o primeiro limite aqui, o segundo aqui. Então, eu aplico aqui o primeiro limite, eu tenho esse sinalzinho de menos aqui, a gente não pode esquecer. Ele aparece aqui também, aqui eu aplico o segundo limite, né? E aqui eu aplico o segundo limite, aqui eu aplico o primeiro limite, né? 1/4 menos 1/4, e aqui o sinal de menos, que é a subtração. Eu tenho que essa fração aqui ela é comum às às duas parcelas, eu boto ela em evidência e sobra isso aqui, né? Então, eu pego o 2i e convenientemente coloco aqui para dentro, deixo 1 sobre kπ fora, e pela identidade de Euler, eu sei que essa fração aqui de exponenciais é igual a seno de kπ sobre 2. Lembrando que isso aí vem do seguinte, e elevado a x é igual a cosseno x, está errado, tira esse pontinho daqui, cosseno x mais i seno x, e é elevado a menos ix é igual a cosseno x menos i seno x. Então, quando a gente soma, a gente multiplica por menos 1 e soma essas coisas aqui, a gente vai ter, né, 2 i seno x igual a ix menos ix. E aí vai cair nisso aqui, nessa expressão aí. Então, com isso, a gente substitui exponenciais por uma função trigonométrica, né? E temos isso aqui. Então, essa aqui é a forma como os seis de Carre se comportam. Ou seja, é uma constante que varia senoidalmente, em função de K. Então, para cada K, para cada componente K, eu tenho um valor para 1 sobre kπ e eu tenho um valor para seno de kπ sobre 2. Né? Para K igual a zero, né? O C0, que é o valor médio da função, é a integral daquela figura, daquele retângulo, que é 1, né? Função 1, é f de x dx de menos 1/4 a 1/4, então é 1 dx, que dá x de 1/4 a menos 1/4, que dá 1/2. Então, C0, o valor médio é 1/2. Assim, né, a série da minha função é o somatório de i sobre k, né, do c de k, que é o i sobre k seno de kπ sobre 2, é elevado a i 2 kpx. Né? Então, essa distribuição aqui, né, a gente tem que olhar agora aqui como é que fica o espectro de frequência, ou seja, a distribuição desse C de K aqui no espectro, né? Então, graficamente, nós temos isso aqui, certo? Então, nós temos, na verdade, uma função do tipo, né, se a gente olhar para isso daqui, que é o C de K, né, e com isso daqui, o C de K, na verdade, é 1 sobre kπ, que multiplica seno de kπ sobre 2, tá certo? Então, é como se eu tivesse a função C de K, é uma função do tipo 1 sobre x, né, aqui tem um x, que multiplica seno de x sobre 2. Então, é uma função
seno de x é uma função, na verdade, do tipo seno de x sobre 2x. Esse tipo de função gera esse tipo de gráfico aqui, que é o chamado chapéu mexicano, né? Que tem esse comportamento aqui, né? Que como se fosse um chapéu mexicano em corte. Então essas setas aqui, né? Elas indicam né? Elas indicam aqui o valor das componentes, né? Aqui o valor médio, 0,5, o valor das componentes em função de K, tá? Então é assim que é a distribuição de frequência, né? De um pulso periódico, tá? Aí aqui para terminar tem uma observação interessante aqui, né? Que diz o seguinte: os coeficientes KCK da forma complexa, né? CK da forma complexa da série Fourier carregam as informações contidas nos coeficientes AK e BK, ou seja, carrega da forma trigonométrica, e que para que isso seja possível, ou seja, um número conter a informação de dois números, é necessário que esse número seja complexo, do tipo A mais IB. Então, enquanto que lá no seno e cosseno a gente tem A e B, A de K e B de K, na forma trigonométrica, na forma complexa, a gente tem um número complexo C de K, que tem a forma A mais IB, que carrega as duas informações do seno e cosseno. Então, continuando aqui, assim o valor de cada C de K, por ser complexo, contém a informação do módulo e fase para a respectiva componente C de K na série. Estas informações indicam a intensidade, ou seja, o módulo amplitude da mesma e o atraso ou adiantamento, ou seja, o ângulo de fase em relação ao fundamental K igual a 1, quando K igual a 1. Né? Então, ou seja, C de K é A de K mais IBK, é um número complexo que tem esse módulo aqui e tem esse ângulo, né, ângulo de fase. Então, assim, o que quer dizer essas duas informações? As informações é o seguinte: você tem o espectro. No espectro de frequência, ele indica o módulo de C de K indica a intensidade da componente, certo? Que na verdade é uma combinação das componentes seno e cosseno que estão implícitas. E o ângulo de fase, ele indica o quanto aquela componente, né, ela está atrasada ou adiantada em relação à componente fundamental, quando K é igual a 1. Né? Então a formação da série, quer dizer, a soma daqueles senos, ela não necessariamente são. Os senos estão todos em fase. Eles estão todos começando no mesmo instante, no zero, no 0 segundos. Eles podem começar em tempos diferentes para que esse começo em tempos diferentes consiga formar a forma de onda em questão. Né? Aí, fechando aqui, neste problema em particular, o C de K é real puro, o que significa que todas as componentes harmônicas estão em fase com a fundamental. Né? Ou seja, é isso aqui. Né? Φ de K, ou seja, qualquer ângulo de fase, né? Porque o ângulo de fase é representado pela letra φ, é igual a zero para qualquer K. Certo? Então, isso mais ou menos graficamente quer dizer o seguinte: você tem aqui uma componente, você tem aqui uma componente, outro dobro, e etc. Então, todas essas componentes estão começando em zero. Agora, se tivesse C de K diferente de zero, por exemplo, a primeira poderia estar começando aqui, a fundamental, a segunda já poderia estar começando aqui, né? E aí já daria uma distorção em relação àquela forma do pulso. Eu já teria uma figura distorcida, talvez uma coisa assim, né? Então é isso. O importante é entender que a forma complexa ela compacta a informação e ela carrega senos e cossenos, que é a forma intuitiva para a gente. Mas a partir do momento que a gente passa a compreender o que ela quer dizer, a gente vê que é muito mais conveniente trabalhar com ela matematicamente do que trabalhar com seno e cosseno, como a gente acabou de ver nesse exemplo aqui, ok? Então, vamos para
o exemplo 2 da forma complexa.